O Brazilian Day Podcast tem como objetivo divulgar, apoiar e conectar artistas brasileiros e apoiadores da cultura brasileira. Através do Brazilian Day Estocolmo, que é o maior festival da cultura brasileira na Suécia, convidamos vocês a conhecer o universo e a história desses artistas. Estamos de volta com mais um Brazilian Day Podcast e temos a honra de receber Bartira Forte aqui nos nossos estúdios. Bartira, que é cantora, antropóloga, compositora e também faz um pão de queijo maravilhoso. E aí, Bartira, como você está? É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, preparativos aqui para o Brazilian Day deste ano. E muito feliz de participar desse podcast. A felicidade é toda nossa, Bartira. E já gostaria de iniciar esse podcast perguntando para você de qual estado você vem lá do Brasil? Então, eu nasci em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, mas a minha família paterna é de Minas Gerais e eu me mudei para Minas Gerais muito, muito criança ainda, então me considero mineirinha. Sim, sim. Por isso o pão de queijo, especialista. Agora tá explicado aí de onde que vem esse talento para esse pão de queijo que já ganhou os nossos corações. Sim, sim. Inclusive, a gente tem o Sarau Estocolmo, onde fazemos workshops de culinária também, é muito legal, e música, é uma festa maravilhosa. Sim. E você fez, né, um workshop de pão de queijo lá, mas tentamos, mas não deu certo. Não deu certo? Ah, não! Os mesmos passos, tudo, mas acho que tem alguma coisa nessa eu acho que vocês querem que eu faça, hein? Mas, Bartira, conta pra gente sobre o seu CD, que eu acho que é um trabalho incrível, que é o CD Identidades, onde você traz uma mensagem muito forte, o feminismo ali, sabe, presente. Conta pra gente como que foi a construção desse CD, quem foram as pessoas envolvidas. Eu estava lá também, gravei o baixo, mas conta pra galera, né, pra galera saber um pouco mais desse projeto. Esse CD foi um processo muito importante para mim, de amadurecimento, também de repensar o meu lugar aqui, né, na Suécia. Eu estava naquele momento com todos os conflitos internos, identitários, enfim, né, sobre ser uma mulher imigrante na Suécia e presenciando um momento, um contexto político no Brasil de muito, muito caótico, onde a gente vivenciou todo aquele processo de golpe contra a primeira presidente mulher no Brasil e grande parte desse CD foi criado nesse período, onde o discurso de ódio estava ficando cada vez mais evidente na mídia, ganhando cada vez mais espaço, e contra especificamente a figura de uma mulher, né? Então, foi todo um processo aí de conexão com o Brasil também, estando aqui, de certa forma, vivenciar todo esse caos político no seu país de origem, né? Estando fora, também tem outros conflitos, né, internos, como essa distância, né? E estando ali a sua família, todos os seus amigos, essa vivência como imigrante. E esse CD foi construído nesse período onde eu estava também fazendo um mestrado em estética da arte, e ali eu tive a oportunidade de estudar muito sobre a construção da identidade, sobre o feminismo e diferentes temas dentro do ativismo político. E as músicas foram um resultado desse momento turbulento, e que eu sentia a necessidade de expressar isso através, né, de música, de som, de dar voz a isso de alguma maneira. E a escolha do tema do seu disco é identidades, né, que é um debate, né, Sim. muito presente na nossa geração, né,
E é um debate bem caro, né? É algo a ser discutido com muitos detalhes, né? Com muita atenção. E, Bastira, como foi essa mudança para a Suécia? Como que você encontrou o seu lugar? A questão do pertencimento, né? Levou... Porque muito tempo para você se integrar... falando da Suécia, porque você morou antes em Portugal, é isso? Sim. Morou em Portugal, Sim. que a gente tem a semelhança da língua, tem uma semelhança cultural também, né? Mas Suécia, como foi para você, Seda? Porque você fala um sueco muito bem. Obrigada. Você fala muito bem, além de conhecer a língua bem, você, Sim. sabe, escreve muito bem, tá? Sabe, tem um conhecimento muito impressionante, assim, da língua sueca. Como que você conseguiu encontrar esse lugar, esse pertencimento de ficar à vontade? Sim, eu acho que é um processo muito longo, né? Eu já vivo aqui na Suécia há 13 anos bom, eu vejo um período, assim, primeiro de adaptação, né? Eu cheguei aqui sem falar sueco, então, quer dizer, a língua é muito importante para você começar a sentir a cultura, sentir como as pessoas se expressam, né? A língua é muito importante nesse processo de integração. E demora um tempo para você aprender a língua, né? Eu ainda estou aprendendo e aprendo a cada dia. É um processo constante, né? Então, esse período de adaptação ao clima, a tudo isso, né? Demorou bastante. Ainda tenho dificuldades com o inverno, enfim. Mas de conhecer, né? Eu vim lá do interior de Minas Gerais, né? Então, assim, é um caminho muito, muito longo e é bem diferente a cultura aqui na Suécia de onde eu vim. Então, assim, demorou um período para entender um pouco, né? Então, esse princípio, assim, de adaptação, busca de conhecimento, foi um período bem longo. Depois disso, esse processo de querer se integrar, né? E eu acho que aí a música me ajudou bastante, porque a sociedade sueca aprecia muito a música brasileira, né? Então, esse processo de integrar ali, né? Foi muito, muito importante a música. Daí eu comecei a cantar bastante bossa nova, samba, enfim, que é aquilo que a sociedade sueca, em geral, tem maior conhecimento do Brasil. E foi uma maneira também de me integrar aí à sociedade sueca um pouco, né? De fazer as conexões. Enfim, mas esse lugar de pertencimento a gente está sempre buscando, né? Não apenas quando a gente muda de país, mas dentro do nosso próprio lugar, né? Onde a gente nasceu, de repente, onde a gente cresceu. E a gente... É uma busca constante, porque nem sempre a gente vai se identificar com tudo que circula, né, ao nosso redor. Então, a gente sempre está, né, se movendo para se achar, se perder, se achar de novo. Então, é um processo constante de busca, mas a língua foi muito crucial para eu conseguir, a língua e a música, para eu conseguir me integrar à sociedade sueca de alguma forma e trazer um pouquinho, né, do Brasil, né, dessa vivência, da nossa energia, né, que a gente tem. É muito diferente da energia aqui, é muito diferente de como as pessoas socialmente, né, de como as pessoas socializam. Então, também sem perder, é uma busca de um pertencimento, mas sem perder a sua identidade, né, como brasileira, enfim. Então, eu acho que vem aí adaptação, conhecimento, integração, para agora, nesse processo agora, para mim é um processo de troca. Então, de troca, né? Bem... como se eles estivessem assimilando a gente está assimilando eles. Exatamente. Aí... Esse processo de troca que é o lugar que eu acho que eu encontro esse pertencimento hoje. Sim. E a Suécia tem uma característica interessante. Quando eu me volto para o Brasil, quando eu olho para a Suécia e me volto para o Brasil, no Brasil a gente tem a mesma coisa assim, na sociedade. Assim. O Brasil é extremamente diverso.
Sim. Cada cantinho do Brasil, cada região do Brasil tem uma característica própria. E aí a galera se encontra, se mistura e é uma riqueza, uma diversidade gigante. A Suécia, a gente tem essa diversidade com populações de outros países. Sim. Né? O Brasil ele expressa isso num território gigantesco, né? Com povos que são dali, tudo e com sua cultura. E aqui na Suécia eles recebem toda essa influência de muitos países. Sim. E essa convivência, né, traz uma riqueza também, uma oportunidade de aprender, em um dia você consegue encontrar talvez 5, 6 pessoas de países diferentes e conversar, aprender, falar da comida. Sim. Isso é bem massa, bem massa. Sim, eu reflito um pouco sobre esse lugar na música Jesuí no CD, né? Porque eu criei também esse CD assim um pouco cronologicamente, né? Começo com uma música que eu criei realmente ali dentro do contexto aos ataques à presidente Dilma Rousseff, que chama Minha Carne, e que fala especificamente sobre o papel da mulher, o lugar da mulher, né? Toda essa discussão em torno do feminismo e da luta pelos direitos das mulheres. E termino o CD cronologicamente, assim, com uma música que chama Jesuí, onde eu reflito mais sobre essa questão do lugar de imigrante, não somente imigrante, como também refugiados de guerra, porque eu tive muito contato com refugiados, e é um tema muito recorrente aqui na Suécia, sim, dentro da política e tudo. E uma parte, eu escrevi essa música em 5 línguas diferentes, justamente para comunicar de diferentes maneiras, né? A música, se conectar através da língua, porque, como eu falei, isso foi muito importante para eu me conectar com a sociedade sueca. Mas em uma parte da música eu falo: eu sou os que vivem à margem por não terem nem norte nem sul. Então eu falo sobre esse lugar também que a gente, né? De alguma maneira a gente está sempre à margem, né? A gente está sempre buscando e estamos nesse lugar aí, né? Buscando não tem a zona de conforto, né? Sim. Tá sempre, se ajustando. Sim, e aí eu falo um pouco sobre essas fronteiras, né? Essas fronteiras que não são só fronteiras pela linha ali que divide um país do outro, mas as fronteiras culturais, as fronteiras linguísticas, que ao invés de fronteiras, né, deveriam ser pontes ali de conexão. Exato. As fronteiras sugerem uma separação de alguma maneira, né? Mas é uma conexão, né? Deveria. Então, assim, é um pouco isso, né? E aí eu reflito um pouco sobre essa questão da nacionalidade, né? O que implica isso, o que implica, né? Eu termino a música falando, né? Eu sou do mundo, né? Então, é tipo assim, o que implica isso? Eu ter nascido especificamente em uma região, em uma parte, em um lugar do mundo, né? Tudo isso que faz parte dessa ideia de pertencimento, né? É interessante você trazer essa reflexão, porque num país, né, como a Suécia, onde você tem diferentes nacionalidades que às vezes vão se agrupando ali, né, as comunidades, os grupos, né, humanos, né, cada um vem de um local. Então, a arte, né? As manifestações artísticas, culturais, elas servem como ponte, né? Sim, isso é um ponto muito interessante. Exato, porque se não tem se não tem a arte, né? Se não tem se a gente não está fomentando a cultura, a arte, o que você cria são fronteiras. São fronteiras, né? As exatamente. pessoas vão se agrupando, vai trabalhar, volta para casa, dorme. E aqui na Suécia é muito interessante, especificamente Estocolmo, né? Porque a Suécia ela é feita de várias pequenas ilhazinhas, né? Então, Estocolmo, por exemplo, tem vários pequenos bairros que são como pequenas ilhas
que ali eles se autossustentam, né? Tem tudo que se precisa para viver dentro desses pequenos bairros. Cada bairro vai ter o necessário para se viver, né? Supermercado, um hospital, escola, enfim. Então, é muito organizado como pequenos, né, pontos. E por isso se fala muito de segregação aqui, essa segregação que ocorre, que é localizada, né? Então, vai ter um bairro do subúrbio que é mais que tem mais imigrantes de tal país, tem outro bairro, outro subúrbio, ou mais imigrantes de outros países, determinados Colônias, bairros que vão, né? que vão ser mais, esse é de suecos, e tem todo um status, né, nesse sentido. E essa separação de lugares por bairrozinhos, por locais, né, quando se trata de música, você não vai ver. Porque você vai ver nas grandes casas de concertos músicas de todas as partes do mundo e um público de todas as partes, que vem de todas as partes. Exatamente. Então, assim, de alguma maneira a gente consegue, né, a música consegue unir ali esses bairros fisicamente segregados, mas que, né... Esse é o poder da arte, né? O poder Sim. de todas as manifestações artísticas, né? De fazer as pessoas se encontrarem, promover o encontro. Sim. Né? E, Bastira, tem um fato muito, muito interessante que é a produção das fotos e da capa do seu álbum. Conta pra gente como que foi esse negócio aí, Bastira. Sim. Bom, a capa do meu álbum foi realizada num período em que estavam ocorrendo em Minas Gerais algumas barragens, né, que, enfim, que transformaram rios em lama, que tirou a vida de várias pessoas, realmente catástrofes. E eu estava aqui, né, na Suécia, vendo isso em cidades vizinhas de onde eu cresci, com pessoas próximas sendo afetadas. E, de alguma maneira, eu queria trazer isso para a arte, né? E de levantar essas questões também. E aí eu né, tive essa ideia de fazer a capa do meu CD toda com a imagem como se eu estivesse cheia de lama. E então foi todo um processo para poder realizar isso, né? Se você pensar, é fácil, só pegar a lama e, né? Não é. Então aqui o que a gente tinha chegado à conclusão é que o produto melhor para fazer durante todo o dia, que a gente gravou de 9 da manhã até, não foi só a foto, foi também um videoclipe, até 1h da manhã. Então era todo um dia e aí seria com argila. Falei, beleza. Então, fui procurar argila na Suécia. Então... Não é uma tarefa... Não é uma tarefa fácil. Muito fácil. Aí, eu achei argila maravilhosa nessas casas que vendem produtos naturais, orgânicos e tal, né? Caríssimo, um pacotinho de argila super caro. Falei, bom, estava assim já quase cancelando, né? Eu falei, não vai ter jeito de fazer dessa maneira, e aí já, na semana que eu já estava um mês procurando, já estava assim, né, atrasando as coisas, porque não tinha condição de comprar tanta argila, porque éramos 3 pessoas para fazer o vídeo, e né, para completar todo o corpo, a argila você tem que também colocar de novo depois que ela seca, todo um processo, precisaria de muita argila. Desistindo da ideia, um dos atores que ia participar me liga. Bartira, você não vai acreditar. Tem uma construção aqui perto de casa, eles abriram um buraco no chão aqui agora. Passei em frente a essa construção e tá cheio de lama, de argila nesse buraco. Aí eu falei assim, meu Deus, como assim? Mas como que a gente vai entrar na construção e tal? Vai pegar ele? Vem à noite, à noitinha que não vai ter ninguém lá na construção. E a gente entra com uns sacos pretos, aqueles sacos grandes de lixo. E a gente enche esses sacos de argila e se embora. Aí eu falei, mas
parece perigoso, né? Será que isso pode dar alguma coisa? Será que alguém liga para a polícia? Ele não tem ninguém, a construção é no meio da estrada. Não vai dar, não, vai dar problema. Eu falei, tá bom. Aí fui com o meu ex-namorado, pegamos o carro, fomos lá, cheio de sacola, aquele sacolão de lixo. E começou a chover, colocamos plástico na roupa toda, luva e tal. Nos enfiamos lá no buraco da argila, começamos a pegar a argila, colocar na sacola e chovendo e não sei o quê. Uma confusão, um medo de repente, será que isso pode dar problema? A polícia chega. Aí foi chegando na estrada e isso, meu ex estava na estrada lá com o carro parado, olhando para ver se ia dar algum pepino, né? E ele escuta um barulho, uma sirene, que parece sirene de polícia. Ele grita, corre a polícia! Aí a gente foi correr e nos caímos na lama. Imagina, você correr com a bota, com o negócio todo na lama, com plástico, não sei o que, caímos na lama. E eu e o ator lá, todo enlamaçado. Aí a gente não sabia se chorava ou se ria. E foi a maior loucura. Aí na hora a gente já tinha caído na lama, já estava tudo enlamaçado lá, tudo cheio de argila. Aí chega o meu ex e fala, não, foi uma ambulância. Aí, enfim, então, foi tudo isso. Depois a gente foi gravar, foi tirar as fotos e era inverno, então estava muito frio. Tava graus negativos, assim. E o estúdio, chegamos lá, o estúdio era num porão e tinha estragado o aquecedor do local. E a gente tinha que ficar nu, colocando a argila, a água estava também estragada, então a água quente não estava funcionando. Aí tivemos que colocar toda a argila com a água fria no corpo e no inverno com graus negativos num porão que fica mais frio ainda. A gente ficava assim atrás da câmera, né? Com os dentes batendo de frio. Uau. E na hora que a câmera falava gravando, aí a gente tinha que segurar a onda e gravar, né? Então, assim, quem quiser conferir o vídeo, ver se a gente... em algum momento vocês percebem o friozinho que tá lá. O dentinho batendo. Então, assim, nesse videoclipe, que é da música Elo, eu raspo o meu cabelo também. Então, além disso, eu senti muito frio porque a sensação de você... Foi a primeira vez que eu raspei o meu cabelo. Uhum. Então, assim, é uma sensação muito... né? Primeira sensação de cabelo raspado. Uhum. Eu lembro que quando eu fui para casa, né? Aqui as casas são todas... As janelas são muito... Tem muita proteção, né? Contra o frio e tal. As janelas têm 3 camadas, assim, para não entrar nenhum friozinho. E eu nunca tinha sentido, assim, ar frio entrando, né? E quando eu raspei a cabeça, eu ia para casa... A primeira vez, quando eu cheguei no apartamento, todo lugar eu sentia, nossa, vem um ventinho friozinho desse cantinho. Eu conseguia sentir, porque estava muito sensível a minha cabeça, né? Sem cabelo. Foi bem interessante. Todo o processo foi muito interessante. Muita coisa que eu vivenciei, que eu queria também me desafiar, né? Como artista, então raspar o cabelo. Foi toda uma história também por trás desse processo de raspar o cabelo. No vídeo, né? A pessoa que estava lá, que sempre fez os meus penteados, né? Ela teve câncer, então foi também algo muito simbólico nesse aspecto, porque ela sempre fazia os penteados do meu cabelo e aquele momento, ela, né, em um momento que eu termino de raspar, ela vem com a máquina no off, né? E termina de corrigir, vai raspando. Então, assim, foi todo um processo também muito bonito, muito cheio de também, troca, cheio de... então, foi muito importante esse CD para mim. Todo o processo foi feito com muito pensado, com muita
muita reflexão. Nossa, que legal, Bastira. É bonito de ver toda essa construção do seu trabalho, a dedicação, né? A dedicação para que saia o melhor resultado possível e outra, para que também você consiga passar a mensagem, né? Através desse lindo trabalho que é o seu disco Identidades. E para vocês verem, galera, os artistas, quando eles param para fazer um projeto, é toda uma dedicação assim gigante. É muita dedicação, é trabalho braçal, é horas e horas e horas, noites de sono perdida, escrevendo letra, fazendo arranjo, entrando na lama, cavando buraco, correndo da ambulância. Assim, é muito trabalho mesmo. E no final, aquele CD ou aquele stream que fica bem baratinho, sabe? Sim. Pra cada um que vai lá e consome, mas o artista, ele, rala bastante para fazer isso aí. Sim. Mas, Bastira, é o seguinte, eu gostaria de entrar também aqui no nosso WhatsApp e colocar uma pergunta que chegou para você. Vamos ver. Da nossa querida Deise Mardones. Ah, minha grande amiga, minha irmã. Então vamos ouvir aqui a pergunta que ela mandou aqui para você. Bastira, se você pudesse dividir o palco ou um show, né, com alguém que já partiu, alguém que não está mais aqui com a gente, com quem seria? E por quê? Por que essa pessoa? Elza Soares seria essa pessoa. Bom, eu gostaria de dividir o palco com muitas pessoas que já partiram, mas eu acho que a Elza Soares, ela tem uma vivência, né, não somente musical, pessoal também, que é muito importante, né, para mim, pessoalmente e como artista. A carreira dela é algo que a gente diria que é quase um milagre, né? A carreira dela, o sucesso que ela teve, que ela tem, né? E por toda a história de vida que ela traz dentro da voz dela. Então, a voz dela é carregada de muitas coisas. E é essa voz que eu gostaria de dividir o palco. Pois é, Elza Soares, coisa mais maravilhosa. Eu já chorei horrores, chorei muito escutando a Elza. Também uma artista que, nossa, ela é grandiosa em todos os aspectos. Inclusive, ela já esteve na Suécia. E, inclusive, o Johan trouxe ela para cá, né? Pois Johan do Bar Brasil, que também está aqui com a gente no podcast. Sim. Com certeza, Elza Soares. Não só eu adoraria ter dividido o palco com ela também. Sim. Não tive essa oportunidade. Conversei com ela. A Tabata, que era a produtora dela, me fez uma chamada assim, olha, tô com a Elzinha aqui, ai, fala que com lindo. ela. Aí, oi, Elza, falei com a Elza, conversei com ela. Oi, tudo bem? Super carinhosa. Sim. Uma conversa por vídeo. E o que eu achei muito bonito, assim, porque a Elza também, uma das coisas que me inspira nela é que ela nunca se manteve em um tempo. Ela sempre se renovou, ela sempre foi seguindo o tempo, né? Sim. Então, assim, isso é algo fantástico na Elza, além de tudo, né? Sim. Que ela sempre se desafiou como artista, sempre inovou e terminou a sua vida ali gravando, né? Em grande estilo. Em grande estilo. E, além disso, um ponto que eu acho muito interessante na Elza Soares é que ela abriu espaço para muitos novos talentos. A Elza Soares, ela interpretou músicas de novos compositores. Já aí, no final da sua carreira, ela foi, né, trazendo cada vez mais uma galera da cena alternativa, abrindo espaço no palco dela para compartilhar com ela, para pessoas novas na cena musical. Quer dizer,
uma pessoa muito generosa também, né? Então, assim, fantástico. Toda a história da Elza, a história de vida, carreira, enfim, é algo que eu acho que todo mundo tem para aprender com ela. Sim, com certeza. Sim. E, Bartira, eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho essa pergunta para você. Sobre os seus trabalhos como atriz. Sim. No Brasil. Como foi? Tem algo interessante, algo que já aconteceu, algum momento que você gostaria de trazer pra gente desses trabalhos que você fez como atriz, oficinas? O que você poderia trazer pra gente? Olha, são muitos momentos, né? Eu não sei um específico, mas assim, eu desde muito criança, eu sempre quis fazer teatro e ninguém entendia. Meus pais ficavam assim, por quê? Nem sei como que funciona isso, o que é isso? Meus pais, né, foram a um teatro pela primeira vez para me ver, porque eu estava no palco. Então, assim, a primeira vez que meus pais tiveram relação com teatro foi para me ver. Então, esse momento foi muito marcante para mim também, de trazer, porque a minha família, né, o meu interesse na arte, muita gente cresce, né, numa família já, por exemplo, de músicos e tal, tem toda a influência ali. A minha família não, minha família sempre ficou assim, de onde vem esse interesse, né? E eu também não sei explicar, isso sempre foi desde pirralhinha, assim. Mas o bonito é que minha mãe, principalmente, que sempre esteve na luta, correndo atrás de oficinas, de cursos, para mim, que fossem gratuitos, né? E Ouro Preto tem muito, na minha época, quando eu era criança, tinha muito curso, workshop gratuito de arte, de música, de teatro, de escultura. Eu fiz tudo isso, de desenho, porque eu era interessada desde criança por todo tipo de arte. Eu, pequenininha, fazendo escultura em pedra-sabão, que o prego para você bater, para fazer a escultura, era maior do que o meu braço. E eu estava lá, eu queria aprender, eu queria fazer. Então, eu sempre tive isso. Então, eu tenho muitas histórias, mas eu acho que esse momento, que é um momento em que meus pais vão no teatro pela primeira vez, porque, de certa forma, né, eu estou ali no palco, né, apresentando também pela primeira vez no palco, foi muito bonito esse processo. E eu me apresentei no Teatro Municipal de Ouro Preto, a Casa da Ópera, que é um teatro muito importante na história do teatro na América Latina, né? Ali foi o primeiro... hoje é o teatro mais antigo em funcionamento da América Latina. Tem uma história ali também de emancipação das mulheres no teatro da Casa da Ópera. Então, tem muita história ali, né? E assim que... enfim, isso tudo foi me construindo culturalmente também a minha família, né? Trazer isso para a minha família. Foi vamos dizer assim, o caminho inverso, né? Ao invés de eu me interessar por arte em função de vir de uma família, né, de crescer em um ambiente de arte ali, foi o caminho oposto, né? Eu que apresentei isso. Então, isso para mim foi muito forte, porque, enfim, é importante. Hoje também, como você sabe, eu iniciei o meu doutorado. E algo que eu sempre quis fazer também, um doutorado, né, ter uma vida acadêmica, desenvolver pesquisa, enfim. E para minha família isso também é uma conquista, né? Porque meus pais não tiveram oportunidade na vida de finalizar uma universidade, enfim, de estudar um ensino superior, né? Então, assim, meus pais sempre tiveram essa coisa de valorizar muito a educação, justamente porque eles não tiveram. E hoje, para eles, é uma grande conquista eu estar num ambiente acadêmico, fazendo um doutorado na Suécia, né? Quer dizer,
eu me coloco também nessa missão de quebrar barreiras, de quebrar né, essas barreiras, esses limites que a gente encontra. E se tem alguma coisinha que eu acho que, né, ali não é o meu lugar, mas eu quero quebrar isso. Não era. Agora é, né? Antes a gente não se via dentro da universidade, né? Por uma série de coisas, né? Financeiras, enfim, as questões, né, da sociedade, enfim, que não te colocam como, você pode estar nesse lugar, né? E é aí que eu quero estar, nesses lugares onde parecem impossíveis, né? E isso é muito importante dentro da música, dentro do teatro, como atriz, que foi o que eu vivenciei ali, né? Trazer a minha família para esse ambiente, enfim. Eu me identifico bastante com a sua fala, Bachira, porque eu vejo isso no brasileiro, sabe? O brasileiro, ele tem esse fator psicológico aí que quando ele tá lutando, quando ele tá buscando, ele não tá buscando só para ele. Isso. Tem uma ancestralidade ali junto, Sim. sabe? Aquela luta faz parte da luta da família. Sim. Faz parte, sabe, da luta do da bairro. Comunidade, do bairro, sim, exato. Sabe? Então, sim. Isso realmente é um plus, né? Isso traz uma garra, uma convicção. Sim, aquela coisa, não vou desistir, eu vou para cima disso. Isso é uma coisa que o Brasil tem bastante, né? Nós vemos isso, podemos ver isso em praticamente todo brasileiro que está lutando no Brasil, fora do Brasil. E, Bachira, fala do seu show no Brasil. Exato, gente. Eu vim para esse podcast depois do meu ensaio com o grupo de dança Viva Brasil, que vai participar desse show. Então, assim, tá ficando muito bonito. Tá, sabe, falo até emocionada, não vou poder chorar lá na hora, não. Mas, assim, toda a dedicação, assim, do grupo de dança, dos músicos, sabe, hoje ver as meninas, sabe, da dança que estão lá costurando, não é só ensaiar a dança, não é só ensaiar a coreografia, tem que costurar cada pedrinha, cada, sabe, do figurino, cada detalhe que cada uma tá colocando ali, o amor que cada uma tá colocando, sabe, para fazer um espetáculo muito bonito, com uma representação do Brasil maravilhosa, com figurinos lindos, com coreografias que trazem as nossas raízes. O trabalho do Rubem como diretor musical, que fez arranjos maravilhosos, um repertório lindo, né? Vou ter participação também de um poeta brasileiro que vive aqui na Suécia, o Jean Makushiba, enfim, então capoeira, quer dizer, eu acho que vai ser um show inesquecível para mim, porque é uma grande produção e ter a honra de ter você como diretor musical também. E, poxa, estou muito emocionada já, porque vai ser lindo. Então não percam, dia 10 de setembro, Brazilian Day, no Kungsträdgården. Com certeza a Bachira vai emocionar todos nós com esse show. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um Brazilian Day Podcast aqui com Bachira Fortes. Muito obrigado a todos pela audiência e até mais, pessoal. Obrigado, Bachira. Valeu, obrigada!